Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. Hoje estamos aqui entrevistando Gabriel Guimarães. Ele é presidente da Juventude do PSD e pré-candidato a vereador. Gabriel, em primeiro momento, se apresente para quem ainda não te conhece. Primeiro, agradecer pelo convite, Antônio. Eu vi que você está entrevistando uma galera boa já, gente de peso aqui da cidade, mostrando sempre a diversidade, gente de partido diferente. E agradecer pelo espaço que você está me oferecendo aqui, a gente poder trocar essa ideia. Para quem não sabe, eu e o Antônio somos colegas de faculdade, mas na faculdade é muito difícil ter essa troca, porque é muita correria, muita aula. Então, obrigado pelo convite. Meu nome é Gabriel Guimarães, eu tenho 22 anos, eu sou acadêmico de Direito, trabalho no TJMG, no nosso fórum ali, pertinho da Niub, e atualmente estou presidente do PSD Jovem Uberaba. Gabriel, em primeiro momento, fala como que você observa a política atual aqui em Uberaba. E já que a sua pauta principal é os estudantes, você acredita que a política atual de Uberaba abraça os estudantes como deveria? Então, vamos lá. Eu acho que a política de Uberaba ela tem muito a melhorar ainda. Por quê? Uberaba se tornou uma cidade muito tradicional. E a gente tem até um apelido aqui dentro da cidade de falar que é a cidade dos coronéis, justamente porque a gente não tem esse espaço para a juventude. A gente não tem lideranças jovens hoje em dia tanto na administração da prefeitura, quanto o espaço com os próprios vereadores, que deviam ser quem abrir esse caminho para que o jovem chegue até os espaços de poder, dentro da Câmara Municipal de Uberaba. Então, eu vejo aqui que falta representatividade e eu afirmo que a gente não tem ninguém dentro dos nossos atuais 14 vereadores que representa a juventude de Uberaba. Gabriel, o PSD ele é um partido que historicamente ele se apresentou como centro-centro. Uhum. Começou no seu começo como centro-esquerda, hoje em dia ele se apresenta mais sendo centro-direita. Em 2014, ele declarou apoio à Dilma, em 2018 ele declarou apoio ao Alckmin. Então, Uhum. eu acredito que exista muita divergência dentro do próprio partido. Você acredita que essa divergência, de certa forma, é saudável ou mais destrói o próprio partido? Eu acredito que essa divergência é totalmente saudável. Por quê? O PSD hoje em dia é o terceiro maior partido do Brasil, a terceira maior bancada da nossa Câmara dos Deputados. Dentre os 513, a gente tem 56 deputados atualmente. E o que é o bom dessa divergência? Porque a gente sempre está ouvindo todos os lados. A gente sempre abraça a pauta correta. Pelo menos o que a gente acredita ser o mais correto. Por exemplo, em 2014, o Lula, apesar de muitas falhas, de programas que foram populistas, mas que alguns ainda funcionaram, a Dilma era candidata ali no momento. Era aquela pessoa que prometia representar tanto a classe estudantil quanto o movimento estudantil. Ela tem um passado muito forte de ter lutado na ditadura. Então, eu acredito que essa divergência ela fortalece o partido, porque ele está sempre olhando qual o melhor caminho a se seguir. Eu acredito que quando a gente trava de um lado só, eu vou dar dois exemplos aqui, peço que as pessoas não me entendam mal, mas, por exemplo, a gente tem a bancada do PSL, atualmente na Câmara, que é a segunda maior, que foi a bancada que veio junto na leva com o nosso atual presidente. E essa bancada só olha para um lado, só pelo lado do governo. Então, muitas pautas, por exemplo, a gente teve a votação do Fundeb ontem, e foram os sete deputados, 7 do PSL, votaram contra o Fundeb. Ou seja, eles não abrem mão, não tem diálogo com eles em nenhuma das situações. Então, você ter esse fechamento, não ter divergência nenhuma dentro do partido, acaba sendo ruim para o próprio partido, porque você não tem troca de ideias, o partido não cresce, não desenvolve, não atrai novas pessoas. E eu entrei para o PSD justamente pelo espaço que ele me ofereceu, o espaço de construir uma juventude da forma que eu acreditava, de ter essa representatividade do que eu acho que devia faltar. Por exemplo, só rapidinho, porque eu não gosto de alongar muito nas perguntas,
Hoje eu tive uma reunião com as lideranças do partido e eles me falaram que a gente tem que estudar política, para mim, estudar política pública, aprofundar na política pública. Por quê? O PSD pode ser que vá lançar um candidato, lançar ou apoiar um candidato nessas eleições para prefeito aqui na cidade, e não tem uma política para a juventude de fato, nenhum dos outros tem. Porque a gente chega em época de eleição para prefeito, é saúde, educação, segurança, e ninguém fala nada com nada. Então, eles querem que um jovem construa uma política pública para os jovens. Então, esse espaço que me ofereceram, para mim, é o ideal. Uhum. Gabriel, quando a gente observa esses partidos mais ligados ao centro, principalmente aqui em Uberaba, muita gente taxa muito tipo assim, poxa, o Franco Catafina, ele é do Centrão. Você acredita que ele realmente representa o Centrão de Uberaba ou você tem algumas divergências com o Franco Catafina? Então, eu estive junto com o Franco há muito tempo. Minha primeira filiação partidária foi ao PHS, o Partido Humanista da Solidariedade, que foi o segundo partido que o Franco passou no segundo mandato dele para vereador, e foi para onde ele se elegeu deputado federal. Hoje em dia ele está no Progressista, mas ele se elegeu pelo PHS. Eu vejo uma mudança de comportamento muito grande dentre da época de vereador para atual deputado federal. Acho que isso dá muito pela construção que tem lá. Eu acho que ele abriu mão de muita coisa para conseguir trazer algumas pautas que para ele era fundamental lá dentro da Câmara dos Deputados. Mas eu acho que aquele Franco, que pelo menos para a cidade era um representante da juventude, que ele era o maior representante da juventude da cidade, foi quem ajudou a criar o Parlamento Jovem, que é uma escola de educação política e cidadã, que foi onde eu entrei na política, onde eu comecei a entender de fato o que era política, acabou. Então, ele deixou de lado a pauta da juventude. Quando ele chegou lá, tanto nesse novo partido, quanto assim que chegou em Brasília. Então, eu acho que, apesar de algumas coisas ainda seguir no mesmo rumo, eu acho que a juventude saiu um pouco da pauta dele. Uhum. Gabriel, então focando um pouco mais dos estudantes e no nosso curso, o Dalo está lançando várias notas falando sobre diversos temas abordados pela Uniub a respeito dessa pandemia, do EAD e tudo mais. E muitas vezes eles estão se omitindo em muitas coisas. Você acredita que, de certa forma, eles estão mais acertando ou errando? Como você vê o Dalo atualmente? Olha, essa é uma questão complicada, mas eu vou ser muito direto e acho que até um pouco crítico. Só para explicar para quem não conhece ainda, eu fui um dos responsáveis pela reestruturação do DALA. O DALA é um diretório com muita história dentro da Uniub, foi o primeiro diretório, ele foi fechado durante a ditadura, ele formou grandes líderes durante seu tempo, seus anos de ouro, e quando a gente entrou na faculdade, o DALA estava abandonado. Não tinha ninguém que cuidasse, os estudantes não tinham representatividade. Mesmo o nosso curso de Direito sendo o maior em número de alunos da Uniub. Eu me elegi presidente, depois saí por problemas de saúde, que acho que quem ou depois olhar meu Instagram aí vai ver que eu tive alguns problemas sérios de saúde, então eu tive que sair. E eu acredito que a atual gestão do Dalo peca muito. Peca muito, primeiro, que eu acredito que uma liderança estudantil ela não é feita só no papel. Eu vejo o Dalo soltar muita nota, fazer muito documento, encaminhar para o Ministério Público. É lógico que isso é importante, mas uma liderança estudantil ela precisa de movimento. Ela precisa, por exemplo, juntar os estudantes, procurar o reitor da universidade, procurar o pró-reitor de educação e realmente representar os alunos naquilo que a gente precisa. Por exemplo, a questão das mensalidades. O Dalo fez o documento junto com alguns outros diretórios, estruturou sozinho e mandou para o Ministério Público. Eu acho que isso tinha que ser, primeiro, encaminhado para todos os alunos, principalmente do curso de Direito, que é quem ele representa. Encaminhado para todos os alunos, para todo mundo ter ciência
das ações que o DAO está tomando, dessa transparência. Segundo, ver se o pessoal concorda que aquela é a ação correta. E não só agir porque eles acham que aquilo é o certo a se fazer. E segundo, o DAO tem que ser mais combativo. Eu acho que ele ficou muito passivo e aceita muito as coisas hoje em dia. Ele não, acho que não seria a palavra certa, mas ele não bate de frente com a Uniub. Ele não põe os alunos em primeiro. Então, o DAO é uma instituição de representação dos alunos. É um diretório para os alunos. Então, acho que nessa última eleição, todo mundo que votou no DAO esperava que nesse momento de pandemia o DAO fosse combatível. Principalmente, eu acho que por ser um curso de direito, nessa questão das mensalidades, não só com nota, mas indo na universidade, cobrando, gravando. Acho que uma das poucas... Acho que a coisa que a Uniub, mas não só a Uniub, mas toda empresa mais teme é a publicidade. Então, a partir do momento que você divulga isso, que você está tentando, você exime sua responsabilidade. Mas fazer só um documento e encaminhar para o Ministério Público não vai resolver, porque a gente hoje conhece pelo nosso poder judiciário, a gente sabe do número de processos que tem, do quanto é exaustivo, principalmente como acadêmico de direito, que o sistema não dá conta do número que a gente tem, e eu acho que encaminhar uma carta só ou uma nota de repúdio não resolve, então ela tem que ser mais combativa. Gabriel, mas de certa forma a Uniub não está querendo muito, é igual, por exemplo, reestruturação do DCE, sabe? A Uniub não meio que apoia isso, sabe? Então, de certa forma, a Uniub não quer mais que o estudante mesmo fique quieto e fique à mercê de todas as políticas internas da instituição? A Uniub quer, então, é nesse ponto. A Uniub, para a Uniub, o aluno tinha que ser aquele aluno da pré-escola. O que entra, chama a professora de tia, fica calado a aula inteira e vai embora para casa na hora do soninho. Paga a mensalidade tranquilinho. Isso, e paga a mensalidade em dia. Por exemplo, eu acho que uma das principais coisas que o DAO tinha que cobrar da Uniub nesse momento, a Uniub soltou uma nota falando de que os gastos são equivalentes, porque tem o hospital, pede transparência, pede a conta de energia, porque a Uniub é gigante, não tem a sala funcionando. Os funcionários não é o mesmo tanto de funcionário. A gente conhece, eu particularmente conheço um monte que foi desligado, que foi afastado durante essa pandemia. Então, pede transparência. O gasto é o mesmo? Então, mostra que o gasto é o mesmo. Porque ela não vai conseguir provar isso. A partir desse momento, você tem uma prova tanto para publicizar quanto para combater essa impunidade que a Uniub tem. A Uniub tem um problema, um apoio muito grande fora, por ser a maior universidade de Uberaba. Por ela ser a Uniub, depois da prefeitura de Uberaba, a empresa particular que mais emprega. Não sei se você sabia disso. Ela é a empresa que mais emprega depois da prefeitura. Então, acaba que ela tem uma certa proteção. E a função dos diretórios é justamente isso, é fazer pelo aluno e não pela universidade. O diretório tem que defender o aluno e não a universidade. Inclusive, a faculdade de Uberaba, para quem não sabe, tem até um vereador eleito aqui na nossa cidade que representa a universidade e os interesses da faculdade. Mas eu não acho certo a gente falar o nome, mas para quem é de Uberaba, o conhece. Gabriel, em relação a pautas mais delicadas, para o pessoal saber como você pensa. Por exemplo, descriminalização do aborto, descriminalização das drogas, a questão, por exemplo, do ensino religioso em escolas e tudo mais. Como você observa tudo isso? Vamos lá. Esse é um assunto delicado, mas eu não me importo de falar, de expor o que eu penso. Mesmo caso eu saia candidato, eu ainda não tenho essa certeza se eu sou. Ainda não sou pré-candidato, eu sou uma liderança política jovem da cidade, mas mesmo sendo uma coisa que tem que ser pensada lá em Brasília, é uma coisa que tem que ser começada a discutida aqui. Eu acho que a questão tanto da transparência, tanto das drogas, quanto do aborto, é uma questão de saúde pública. Porque a gente, por exemplo, eu falo pelo curso de Direito em si,
A gente vê isso muito nas próprias aulas de direito penal, quando a gente vai estudar o aborto, quando o crime de aborto em si. A gente vê que é totalmente ineficaz a lei. Primeiro, a gente tem jovens morrendo justamente porque a gente não tem essa regularização. A gente não tem que seja, por exemplo, até uma idade prevista, até certo mês, até certas semanas, mas que regularize. E tantas questões da droga como da regularização, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ser gradativo. Eu acho que a liberação, no momento, é algo que vai gerar um transtorno muito grande no país. Mas como que a gente tem que ser gradativo? Primeiro, começar com a descriminalização. A gente começa aí. A partir desse momento, a gente aumenta a fiscalização. E segundo, eu vou dar um exemplo, é algo que eu penso, ninguém é obrigado a concordar, mas é só um pensamento, que se, um exemplo, o Estado detém, por exemplo, quem planta, se ele regulariza, se ele burocratiza, acho que isso é uma das poucas coisas que tem que ser burocratizada para gerar lucro para o Estado e para ter um controle. Porque a partir disso você diminui o tráfico, você melhora a saúde pública, então é um conjunto. Então eu acho que tem que ser sim, é uma questão de saúde pública, só que essa mudança tem que ser gradativa. Entendi. Gabriel, a questão, por exemplo, o PSD ele se comporta muito mais ligado a um liberalismo em relação ao mercado. Você acredita que, por exemplo, é certo fazer a privatização de algumas empresas que estão mais ligadas ao governo atualmente? Então, nesse ponto, eu concordo, eu acompanho todas as suas entrevistas, e nesse ponto eu concordo 100% com o Vinicius, que é meu amigo, Vinícius Andrade. A gente estudou junto no Colégio Tiradentes. E eu concordo que ele fala que se a gente privatiza tudo, a gente perde o controle, vira bagunça e não se autorregula. Gente, a mão invisível não regula. A gente precisa do Estado, precisa de uma intervenção, precisa manter aquele certo controle sobre a coisa, porque a partir do momento, se você deixar aquilo, você privatiza tudo, você vai estar melhorando a vida não para a sociedade, mas só para os empreendedores. Então, isso não é justo. Em relação à política ligada aos estudantes, como você acredita que possa ser feito para os estudantes ter mais voz? Eu falo, por exemplo, ensino médio, ensino fundamental, ligado ao município. Você, como um vereador que seja, como você colocaria em pauta isso? Primeiro, eu acho que a gente devia ter uma aula de educação política nas escolas. Todo mundo devia começar a entender, principalmente de direito constitucional, começar a entender como funciona o país. Ali, a Constituição de 1988, você consegue ter uma noção muito grande de como tudo funciona. Então, acho que o primeiro passo seria você começar a ter aulas de direito na escola, ter aula de direito constitucional. O segundo, você pode só repetir a pergunta só para mim? Não, a pergunta é como que faz para o estudante ele ter mais voz? Então, isso. Primeiro, você melhorar essa parte, para ele ser orientado melhor, ter uma aula de direito. Segundo, apresentar para o estudante as instituições que o representam. Por exemplo, dos secundaristas, a UBS. Mostrar que existe uma instituição que está ali para eles. E acho que isso é uma parte muito delicada, mas mostrar para eles que a UBS é um movimento, porque muita gente liga o movimento estudantil diretamente com o partido político. E não é assim que funciona. A gente tem uma pluralidade muito grande dentro do movimento estudantil. A gente teve a oportunidade, ano passado, de estar no 57º Congresso da UNE, e a gente viu que a gente tem uma liderança de todos os partidos possíveis. E que dentro dos próprios partidos
A gente pode citar, por exemplo, o PT, que é um partido que é a atual maior bancada. Dentro do próprio PT, a gente tem, por exemplo, 6, 7 movimentos diferentes dentro do próprio partido. Então, educar um aluno, mostrar para ele quais são os direitos e mostrar para ele quem os representa. Quem sabe, assim, eles queiram participar dessa liderança ou constituir uma nova, criar um grêmio dentro da sua escola, eles começarem a entender. Acho que o primeiro passo é entender como funciona. A partir do momento que eles entenderem como o sistema funciona, como aquilo é gerido, eles vão conseguir melhorar essa pauta. Eles vão ter mais liderança, vão ter mais voz e, quem sabe, até construir essa liderança. E como que um vereador pode fazer isso? Eu acho que o papel principal do vereador, em primeiro lugar, a gente vê hoje, principalmente na nossa cidade, os vereadores 100%, um ou dois que não, mas 100% conivente com o governo. Seja, eu falo com a gestão atual, seja com a prefeitura, com as autarquias. Então, o papel do vereador nisso seria, primeiro, criar junto na LOA, na lei de orçamento, aumentar o recurso para a educação. Eu tive uma conversa muito boa com o Celso, que o Celso é um cara, o mestrado dele é sobre isso, e a gente tem um recurso muito alto da educação em Uberaba, mas ainda é pouco e é mal gerido. Então, o vereador começar a aumentar a fiscalização na educação, porque é onde a gente vê que acontece mais desvio, que esse é o papel do vereador, o primeiro é fiscalizar, e ajudar em diálogos com a prefeitura, porque o que eu acredito, como eu te falei, que o papel do vereador no seu princípio é o diálogo, então conseguir construir com a prefeitura algo direto para a juventude. Por exemplo, um conselho municipal de juventude, que a gente não tem na cidade. A gente tem conselho de saúde, tem conselho de segurança, mas não tem nada voltado à juventude. Ou seja, a gente não tem os próprios jovens opinando sobre o que é melhor para eles. Porque a gente não tem voz, a gente não tem quem ouve a gente. Então, a gente precisa de alguém que ouve os jovens. Eu queria só dar um adendo aqui, rapidinho, que é um caso eu saia pré-candidato, a gente tem um projeto muito legal que foi construído e aplicado por um vereador em Belo Horizonte, que é um aplicativo de celular, que todo mundo tem acesso. E nesse aplicativo, eu, por exemplo, se sair, vou me comprometer que o quê? Vai ter votação na Câmara Municipal. Eu ponho lá qual é o projeto, faço um resumo e voto e ponho o que eu quero votar, se é sim ou não. Se meus eleitores, os jovens que me escolheram, forem contra aquilo, eles clicam não no aplicativo. Ou clicam sim. Se a maioria do resultado for diferente do que eu queria votar, eu mudo meu voto, entendeu? Então, ali você tem uma representação direta para os estudantes decidirem o que é melhor para eles. Entendi. Gabriel, em último momento, fala o que o Uberaba pode esperar mais de você. Então, eu pretendo, mesmo que eu não saia candidato ou que eu saia e não seja eleito, eu deixo meu compromisso de que uma nova juventude de Uberaba está começando, uma nova construção política. E eu já deixo claro que o nosso primeiro projeto, de fato, e que esse vai ser implementado de uma forma ou outra, é que a gente vai ter cursos de educação política ministrado por várias pessoas de partidos diferentes e professores mesmo sem partido, porque 90% hoje dos brasileiros não tem partido, então você não precisa ter um partido para participar da política de formação. Eu espero ser uma das vozes da juventude, a gente tem muitas, eu espero que as pessoas se identifiquem comigo. Não só, porque quando a gente tem juventude, só rapidinho, acho que nessa parte é muito complicada, porque quando a gente fala em juventude, a gente tem várias visões. Por exemplo, eu tenho várias visões. A gente tem a parte da lei, que é de quem tem 15 a 24 anos, é o jovem para a lei. A gente tem quem se identifica com a juventude porque vive naquele ambiente.
Por exemplo, eu tenho 26 anos, um exemplo, eu tenho 22, mas eu tenho 26 anos. Eu estou na faculdade ainda, eu vivo aquele ambiente, eu tenho aquela mesma convivência. Eu vou disputar no mesmo mercado de trabalho que aquele jovem, eu vou ter a mesma educação. Então, para mim, aquela pessoa se encaixa como jovem também, entende? Então, acho que o que vocês podem esperar de mim é que a gente vai ter uma construção política na cidade maior, uma pluralidade. Eu queria também recomendar a todo mundo não só me seguir, mas procurar o Antônio, assistir as entrevistas dele. O Antônio é presidente da UBS, para quem não sabe, que é representante do movimento secundarista, que é o ensino médio e o ensino fundamental. E é um cara, eu falo porque a gente tem visões diferentes, a gente conversa muito no intervalo da escola, do intervalo da faculdade, porque eu penso muito de um lado e ele pensa muito do outro. E mesmo assim a gente consegue ter um diálogo muito bom e construir uma ideia melhor. Então acho que o princípio é esse, é ter uma construção, mostrar que a juventude que está chegando para ocupar esses espaços de poder consegue sim dialogar, e a gente não está aqui para fazer aquele fuzuê que a gente vê. A gente está aqui para mostrar que idade não é sinônimo de competência. A gente tem que parar com esse argumento de autoridade, que só porque a pessoa é mais velha ou porque ela tem mais tempo, ela é melhor ou ela entende mais que aquele assunto que outro. Então, não é. Então, acho que esperar um movimento estudantil forte em Uberaba. E outra coisa particular, mas essa vai sair, e o Antônio sabe que a gente trabalha aí algum tempo para sair, a Uniub vai ter um DCE, e a gente vai ter um DCE combativo dentro da Uniub. Precisamos. Precisamos. Gabriel, passa suas redes sociais para quem quiser acompanhar mais seu trabalho, para quem quiser bater um papo contigo. Para quem quiser falar comigo, minha rede social é a mais difícil do mundo. Você quer falar comigo? Meu Instagram é Fala com Guimarães. Meu Facebook também é Fala com Guimarães. E quem quiser também pode me chamar no WhatsApp. Tem meu WhatsApp lá disponível na bio do Instagram, tanto na página do Facebook. Eu estou disponível 24 horas por dia. Se quiser conversar sobre qualquer assunto, sobre política, quiser me chamar para perguntar alguma coisa sobre a cidade, eu também estou sempre atento às coisas que estão acontecendo. E é isso. E acho que a partir de agora, todo mundo focar. E um recado que eu queria dar para o pessoal que assistiu o Antônio, principalmente para a juventude, que eu acho que é quem está mais ligado nele, que mesmo que não seja em mim, caso eu saia pré-candidato, participe das eleições. Uberaba teve, na eleição passada, um dos maiores índices de abstenção entre os jovens em Minas Gerais, justamente porque Uberaba não tem uma política voltada para jovens. O pessoal está muito desacreditado da nossa cidade. E eu acho que nessa aumento de cadeiras, para quem não sabe, a gente tinha 14 vereadores, vai ter 21 agora, é a chance da gente ter uma bancada jovem ou um vereador jovem dentro da Câmara Municipal. Então, mesmo que eu não for, espero que vocês escolham alguém que possa representar a gente. E vamos construir isso junto. E obrigado pela oportunidade, Antônio, de estar aqui. Eu que agradeço, Gabriel. Muito obrigado, viu? Obrigado. Tchau.